Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que à primeira vista parece inocente, o jogo do tigrinho. Você já jogou alguma vez? Com certeza quase todo mundo já jogou. O problema é que hoje mais de 86% da população já está viciada nos jogos eletrônicos, gente. E o que começou parecendo ser inocente, hoje está se transformando em problema de saúde, judiciário, de todas as formas está parecendo um problema. É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar com a gente para dar mais informações sobre como isso está desenvolvendo e afetando a saúde mental das pessoas foi meu amigo Dr. Rui Palhano, psiquiatra, já nosso conhecido aqui do programa. Muito bem-vindo mais uma vez. Helder, eu quero te agradecer imensamente por essa gentileza, por esse convite. Para mim é, como sempre, a gente estava conversando um pouco antes, uma honra muito grande de estar com você, porque você é uma grande expressão do jornalismo e para mim é uma honra muito grande estar com você. A admiração é mútua, pode ter certeza. Doutor Rui, vamos falar, jogo do tigrinho. Antes a gente nunca nem tinha ouvido falar de uma coisa dessa, né? Certo. Quando veio a pandemia, parece que a gente estava lá sem fazer nada, todo mundo em casa, procurando o que fazer, sem ser andar da sala para o quarto, do quarto para a sala. Veio o jogo, parecia uma diversão inocente, alguma coisa para matar o tempo. Mas o que parecia, mesmo naquela época inocente, já não era inocente, né? Isso o objetivo mesmo. era esse mesmo, viciar? Não, deixa, eu vou aproveitar aqui rapidamente seu comentário para te dizer que todas as doenças psiquiátricas, indistintamente, entre os quais o jogo, dependência de jogos. Sim, dependência. Não é o jogo em si. O jogo em si. Podemos praticá-lo sem nenhum problema. Mas todas as enfermidades mentais, todas sem exceção, aumentaram, triplicaram suas epidemiologias, suas verdade, incidências. Isso mesmo. Depressão, ansiedade. Depressão hoje no Brasil é o primeiro número de depressão. No mundo, o segundo caso, a segunda epidemiologia do mundo de depressão é o Brasil. Primeiro, o Brasil é o detentor do primeiro caso de número de transtornos de ansiedade. Primeiro no mundo. Não há nenhum país do mundo que seja mais ansioso e mais depressivo do que o Brasil. Só fugindo um pouco do tigre caindo nesse leão bem aí, certo. O que faz? Tem alguma coisa que justifique essa nossa classificação? A gente diz assim, a gente vive num país lindo, maravilhoso, ensolarado, cheio de problemas como quase todos os outros países, a gente tem todos os problemas, mas a gente vive num país assim que a princípio você diz, pô, todo mundo feliz, todo mundo bonito, e na praia todo mundo andando. O que faz da gente um país assim? Tem explicação? Olha, são vários fatores. A epidemia, por exemplo, a ocorrência de transtorno de depressão e ansiedade na população em geral, ou em cada um de nós individualmente, são múltiplos fatores que colaboram, não é um único. Essa condição de nós vivermos num país realmente bacana, lindo, com muito sol, muita praia, etc., isso aí é favorável. Isso. Colabora para a nossa saúde mental. Agora, as contradições econômicas, a falta de trabalho, a situação de insegurança pública, isso tudo acaba colaborando também para que haja uma incidência maior de depressão, de transtorno de ansiedade, além dos aspectos assim, conflitivos mesmo, da família, da genética. Isso tudo são fatores que colaboram muito para a expressão dessa doença mental na população em geral. É verdade, é um problema bem complexo muito mesmo, complexo, né? não tem dúvida. Uma causa, não. São várias causas. Que colaboram. Né? Que colaboram para que isso aconteça. Isto mesmo. E isso também aconteceu com os jogos eletrônicos, né? Mesma coisa. Eles vieram, isso eles mesmo. já existiam, né? Mas eles tomaram essa proporção, vamos dizer, maior durante a pandemia, e de lá para cá a gente não conseguiu mais se sair deles. Não, a tendência é piorar, cá para nós, lamentavelmente. Meu Deus, mas a gente já está com 86,5%. Pois é, isso que você falou, esse número eu achei importantíssimo, porque sai de 57% antes da pandemia para 86% ou de usuários. 50% de a mais ou menos, né? Quase 47% por aí. Aumentou assim o número de usuários de jogos. De dependentes de jogos, usuários que já apresentam disfuncionalidade, problemas relacionados aos jogos, nós já temos aí em torno de 9%. Segundo agora uma pesquisa de 23 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Psiquiatria da Federal do Rio de Janeiro, mostrou que cerca de 9% da população brasileira já tem sintomas relacionados ao uso de jogos. Então é uma população altíssima. E a gente pode então dizer, doutor Rui, que esse processo foi muito rápido. Muito rápido. A gente teve a pandemia aqui, o quê? 2021, 2022? Isso mesmo. Bem isso nesse mesmo. período, até reflexozinho ainda um pouquinho, 23, acabou. Isso mesmo. Vamos dizer, acabou. Vamos botar aqui entre aspas, porque não acabou, né? Porque não acabou. Porque a Covid não acabou. Mas
esse processo ele foi mais rápido do que em outras vamos dizer, outras disfunções assim da personalidade? Aí a gente tem que considerar primeiro a gravidade da morbidade desse transtorno do coronavírus. Quer dizer, o índice de pessoas que morreram foi avassalador. Isso. Segundo, nós temos hoje, modernamente, uma população de quase 7,5 bilhões de seres humanos na face da Terra. E muitos desses seres humanos foram afetados por essa pandemia. E terceiro, isso pegou a gente desprevenido, quer dizer, a humanidade não tinha nenhuma ideia de que seríamos vítimas no século XXI de uma pandemia. Então, esses três fatores aqui, do ponto de vista epidemiológico, eles colaboraram muito para esse dano avassalador da pandemia. E com ele levou os problemas psiquiátricos. Os danos da psiquiatria ocasionados pela pandemia do coronavírus passaram 30 anos, são estudos que mostram isso, para a gente recuperar os danos emocionais. Ah, meu Deus. Os prejuízos, as doenças relacionadas à pandemia, doenças mentais. Pois então é terrível. Porque, assim, como o senhor fala, 30 anos, porque você vê, por exemplo, os danos físicos, a gente pode de alguma forma ter um período mais curto de controle, de recuperação. Magnífico, isso mesmo. Tem algumas coisas que você teve lá, mas que você ao longo do tempo está se recuperando. Mas um processo desse mental o efeito... 30 anos, não brinca. 30 anos, né? Estou lhe dizendo, para você reformular as suas inseguranças, seus temores, essas fantasias de morte, as perdas irreparáveis, morte de tio, de avô, de pai, de mãe, de filho. Muita gente numa mesma família, de filha, né? Família dizimada, família inteira dizimadas. Não é brincadeira, isso é um negócio gravíssimo do ponto de vista psiquiátrico. Aí a gente vai buscar uma válvula de escape. Isso, aí vamos nos jogos, vamos nos divertir só um pouquinho, porque a coisa está difícil, está complicada, minha mente, eu vou surtar se eu ficar pensando nisso. É isso aí. Eu vou pro joguinho, pensando que eu estou me livrando dos problemas e estou arranjando mais um. É isso mesmo. Eu considero essa figura que você fez como uma espécie de arapuca. Tu te lembra da arapuca? Lembro. Você botava arapuca para prender o pombo, para prender passarinho, essas coisas. Exatamente. Então você vai alimentando o jogo, ele começa com prazer. Todo jogador viciado, não tem um na face da terra que não tenha tido o prazer de começar a jogar. Quem que gosta, por exemplo, por que você gosta de fumar maconha, fazer uso de cocaína, de beber muito excessivamente, de fumar? Porque todas essas drogas são prazerosas, te dão um elan, te dão um contentamento, te dão um prazer. Só que os limites entre o prazer e a dor são tênues. Então, daqui a pouco, esse jogador já não consegue mais deixar de jogar. Já começa a sofrer, perder dinheiro, perder casa, perder apartamento, perder família, perder casamento, perder tudo e perder a saúde mental provocada pelos jogos. Então, esse prazer e o desprazer tem linhas tênues aqui. Você não sabe qual é o limite disso. E eu vejo assim, por exemplo, eu estou jogando aqui. Eu estou falando daquele joguinho bem basiquinho que a gente joga R$2, R$3, né? A gente perde R$10, a gente diz, eu vou jogar um pouco mais só para recuperar os R$10. Aí tu perde mais 10, agora eu tenho que recuperar 20. Aí você vai, é uma cadeia. Parece que ela foi programada para fazer isso, né? É isso mesmo. Essas empresas, nós temos, por exemplo, 100 grandes, bilionárias empresas do mundo que bancam aqui 250 bets. Só para você ter uma ideia. E tem um crescimento incrível. Assustador. Bets, são né? 30 bilhões que faturam por mês as empresas. Meu Deus. É brincadeira? Tem razão, 30 bi. Claro, então investe. E quem que vai ficar rico com bets? Não existe nenhuma programação em bet para enriquecer ninguém. Pelo contrário. São feitas para poder criar esse clima de sedução, de interesse, de prazer no início. Daqui a pouco está todo mundo dando um tiro na cabeça. O índice de suicídio, não sei se você sabe, é gigantesco. Pois é. Por conta de viciados em bets. A gente já viu muitos casos, né? Aí depois a gente vai, vamos fazer só um intervalo, mas aí essa sedução, ela é aumentada quando ela tem pessoas importantes que são referências para a gente fazendo o apelo. Mas isso nós vamos conversar já no segundo bloco. Essas notícias são tão assim que a gente tem que tomar água e café no intervalo. Bastante água, bastante café para continuar no segundo. Mas a gente volta já, é só um minuto.
Já estamos de volta conversando aqui sobre vício em jogos eletrônicos e as consequências desse vício. E eu estou conversando aqui com uma das autoridades do assunto, da psiquiatria, que é o doutor Rui Palhano. A gente terminou falando sobre essa questão da arapuca dourada, de quando a gente vai, a sedução natural que um jogo tem, um jogo sempre é sedutor, né? Todos eles. Porque ele leva a sensação de vitória. Então, isso mesmo. Você vai ganhar alguma coisa. Isso mesmo. E quando esse empurrão, né, essa sedução é dada por pessoas influentes, por pessoas que são consideradas ídolo, por pessoas que a gente olha nas redes sociais e acha o máximo, a gente considera aquilo quase validado, não considera? Isso mesmo. E não é à toa que grandes figuras do esporte brasileiro, de expressão nacional, recebem salários milionários aí, justamente para fazerem anúncios, propaganda dessas bets, de jogos eletrônicos aí. Por quê? Porque faturam muito. Eu não estava te dizendo, são 30 bilhões que uma empresa dessas bets ganha por mês. Por mês. Por mês. Então não é brincadeira, é muita grana, é muito dinheiro, etc. O Estado brasileiro, agora através do Senado, está começando a pensar nisso. Está começando a pensar nisso. Agora teve recentemente, mês passado, você acompanhou certamente a CPI do Senado, que é sobre bets, e levou inclusive Antônio Geraldo da Silva, que é um professor de psiquiatria e meu amigo e presidente da ABP, para ser instado pelos senadores para tratar de dependência de jogos. Então a situação é grave. Agora, o que acontece? Ao mesmo tempo que você tem uma enxurrada enorme de pessoas viciadas e dependentes e, portanto, doentes, o SUS ainda não se alertou para isso. Eu ia falar exatamente isso. Não As consequências disso para o sistema ainda de saúde. Não se alertaram, porque no meu entendimento como psiquiatra, eu acho que uma altura dessa do campeonato, eu acho que a saúde pública brasileira devia estar atenta. Criar ambulatórios, uma rede de ambulatórios para cuidar dessa população. E não vai dar conta. Não vai dar conta. Como não dá para droga. Assim, quando a gente vê aquela propaganda na TV das bets, a gente vê muita gente fazendo propaganda de bets. Aí a gente pensa, isso é legalizado, está na TV, está sendo chamado. Como é que a gente faz esse discernimento? É legalizado. Pois é legalizado, então tem um aval do governo, tem um aval oficial, então a gente pode apostar porque está tudo dentro da lei. Então, mas mesmo estando dentro da lei, é viciante. É evidente. Continua sendo a arapuca que a gente falou lá no começo. A arapuca, exatamente. Outra coisa interessantíssima, que ela é legalizada, é uma prática legal no Brasil. Isso desde há 3 anos atrás, com a prova dessa lei federal, que legaliza as bets. Ao mesmo tempo, o governo também brasileiro, ele fatura bilhões de reais por conta de... Ora, se a empresa que banca essas bets ganha 30 bilhões por mês, imagina o que é o faturamento desse governo. É imenso. Então, estão ganhos agora, só que a preocupação no meio maior é a população. Só a população. Que ingenuamente cai nessa arapuca, nessa malha aí, que é terrível, e vai se prejudicar pela vida. E não vai ficar não sabe onde recorrer. Porque se você for pagar uma nota aí para uma consulta psiquiátrica ou para um hospital psiquiátrico particular, você não vai ter dinheiro para pagar. Não vai. Certo? Então teria que ter no Sistema Único de Saúde dispositivos para tratar, acolher e recuperar esses enfermos, porque vai ser muito. Você diria então que o governo e as autoridades de saúde ainda não perceberam essas consequências? Eu prefiro dizer que faz de conta que não perceberam, porque eu não acredito que depois de todos esses anúncios internacionais, esse problema de bets e de dependência de jogos é antigo. Isso é de 1980. Já se anunciava o problema da dependência de jogos. 80. Como é que até hoje, nós estamos em 2025, e ninguém sabe? 45 anos depois já dava 45 já sabiam, né? É evidente, isso não é novo. A classificação internacional das doenças, incluindo jogos eletrônicos, no 80. Então a gente sabe que o problema está aí, é um problema real, agora é preciso que a gente chame a atenção. Eu estou aqui com uma responsabilidade grande no seu programa de anunciar isto. Não é criticar ninguém, não. Eu estou querendo dizer que o sistema de saúde pública brasileiro tem que ter unidades ambulatoriais, tem que ter, para poder cuidar dessa população que está doente. Um suporte para quem está ficando doente por causa disso. E da família. E da família, exatamente. Você imagina um pai e a mãe com um garoto de 16, 17, 18 anos aí, tudo viciado em jogo, em jogos. É terrível.
E quando a gente vê, por exemplo, tem o pessoal que está lá habilitado a fazer a propaganda da coisa. Às vezes são pessoas que estão perto da gente, são os influenciadores, são essas pessoas que, de alguma forma, a gente admira, a gente segue nas redes sociais e a gente vê a pessoa ficou rica fazendo isso, eu também posso chegar lá. É essa sedução, é esse poste de ouro no fim do arco-íris que a gente não chega nunca, mas que a gente não para de perseguir. Elda, nenhuma dessas, nós temos mais de 200 bets no Brasil, nenhuma foi feita para enriquecer ninguém. Ninguém no mundo ficou rico com bet ou com jogos eletrônicos. Acidentalmente motivado por um marketing gigantesco, um ou outro aparece ganhando. Mas por quê? Para alimentar a fantasia Exatamente, de que você pode ficar rico. Exatamente, alimentar essa fantasia, porque se você vê uma pessoa comum, vamos dizer, que acidentalmente conseguiu ganhar, ou então propositadamente conseguiu ganhar para alimentar essa sedução, então a gente vê, se fulano fez, se eu jogar um pouquinho mais eu vou conseguir. Isso, essa é a arapuca. O gasto da arapuca de novo. É arapuca, não é arapuca, é atração. É uma arapuca dourada dessa vez, né? Porque a gente fica aqui, até com o celularzinho na mão, a gente consegue. Eu acho que aqui em São Luís teve muito exemplo de quem perdeu muito dinheiro, de quem disse que ganhou muito dinheiro e quem perdeu muito dinheiro. A gente já teve muitos casos aqui. Quer dizer, não é uma coisa que está distante da nossa realidade, não. É de 80, esse negócio de jogo eletrônico e de vícios, inclusão de jogos, a prática de jogos na classificação internacional das doenças é de 80. Então nós temos quase 50 anos aqui sabendo da existência disso. E qual é a política que tem para isso? Nenhuma. Agora, recentemente, no meu consultório, eu atendi uma paciente de 40 e poucos anos, dependente de jogos, viciada, porque já tinha dado esse diagnóstico, e desenvolveu uma comorbidade que a gente chama. É uma paciente depressiva, ansiosa e jogadora compulsiva. O que acontece? A mulher pensando em se matar. Nós tivemos que internar essa paciente na nossa clínica, porque ela ia se suicidar. O índice de suicídio está relativamente aumentando no Brasil por conta de jogos eletrônicos. Então são denúncias responsáveis que devem chamar a atenção das autoridades para poder tomar uma medida política mais consistente, como tomou o Congresso. Isso, o Senado, aliás. Se houver essa possibilidade de reversão de uma situação dessa, tá bom, a gente já tem um primeiro passo anunciado aí, o Congresso já está se mobilizando, mas mesmo assim a gente vê o aparecimento de uma nova bet a cada dia na TV, você vê o anúncio de uma nova bet, essa aqui é que vai fazer você fazer isso, essa aqui é que vai fazer você... Eu cheguei para tornar a tua vida mais feliz. São tão bonitas. São chamativas, isso mesmo. Né? Se houver uma possibilidade eu nem diria de reversão, mas de regressão desse potencial ofensivo... Lamentavelmente eu não vejo. Eu acho que a tendência é piorar cada dia mais. Porque não tem políticas públicas. Como é que você vai enfrentar um problema de tamanha gravidade, tamanha complexidade, sem uma política pública? E eu não consigo. Como é que você vai resolver o problema de álcool e de alcoolismo no Brasil sem uma política pública de álcool? Ou de cocaína, ou de maconha, de betes, ou seja o que for? Não tem. Tem que ter políticas públicas. Isso é de governo, política de governo. Porque senão não adianta. Aí foi bom, porque você botou quase todas essas doenças no mesmo nível. Álcool, droga, isso, cocaína, é mesmo a sistema. maconha, a bet, está tudo na mesma categoria. Saco. Não adianta dizer que a bet é uma coisa diferente, veio para te deixar rico, que veio para fazer isso. Não adianta dizer isso. Não adianta. Ela está aqui nesse mesmo nível de problemas que trazem transtornos e que é a morte anunciada, vamos dizer. Exatamente. Não tem para onde fugir. Isso mesmo, acertou na mosca. Outra coisa, só para me lembrar rapidamente, antes que passe em branco, é de que a política que eu estou me referindo é uma política de Estado. Sim. Não é política de governo. Nós estamos falando em política de Estado. Que os estados, que os municípios, que o país tem uma política pública voltada para isto. Senão, aquilo que você manifestou a sua preocupação com muito sentido. Senão isso vai avançar. Não tem como controlar isso de forma alguma. Eu sou pessimista nisso. Ou realista. Eu acho que é realista, porque se a gente ainda não tem essas políticas para situações mais antigas,
Imagina. Imagine para uma novidade, que parece novidade, apesar de ser desde 80, né? Imagine para uma coisa dessa que está acontecendo agora, como é que a gente vai ter essas políticas imediatas? Não Isso vamos. mesmo, Se perfeito. até agora ainda não tivemos nada. Para outras dependências. Outras que já estão aí na nossa cara, há mostrando séculos. a realidade todos os dias, né? Arrasando com famílias, com todo mundo, com a saúde de todo mundo. E ainda não foi tomada nenhuma providência. Nós vamos levar muito tempo para chegar a isso que a gente considera aceitável. Eu também acho. Você acertou na mosca aí. Eu concordo plenamente com você. Olha, nosso tempo acabou, mas esse assunto ainda não acabou não, viu? Porque ainda tem muita coisa para conversar a respeito. Nós vamos conversar. Vamos conversando. Já que não tem política de Estado, a política tem que ser nossa, da nossa família, da gente. É a gente que tem que ter a informação a respeito. Esse é o nosso papel aqui, eu sempre digo. Esse é o nosso papel. Levar a informação, porque dizem que informação é poder. Se você tem informação, você faz dela o que você quiser. Isso mesmo. Mas a nossa responsabilidade é passar essa informação. Não é legal, vai te fazer mal, vai te trazer consequências desagradáveis. Agora, o que fazer dela é responsabilidade sua. E nós vamos continuar assim, com o auxílio do Dr. Rui, nós vamos continuar assim, passando essas informações para você. Dr. Rui, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui, por ajudar a fazer esse café de hoje. Eu te agradeço imensamente. Aliás, a Associação Maranhense de Psiquiatria Brasileira, e o nome, porque eu também faço parte da diretoria, te agradeço essa oportunidade, porque é assim que a gente vai mudar a história. É verdade. É trazendo para o público essa reflexão profunda que você está trazendo no seu programa. Muitíssimo obrigado, me honra muito estar com você do meu lado. Quanto mais a gente fala, mais a gente tem que falar. É verdade. Mais a gente tem que falar. É uma prestação de serviço público. Prestação de serviço público, mais ou menos não, é isso. Querido, muito bom dia. Obrigado, Elda, da mesma forma. Você que está aí do outro lado, muito bom dia para você. Aproveite essas informações, repense, veja se dá para encaixar isso na sua vida e faça dela o que você achar melhor. Tchau e até a próxima.